Olá, professora! Olá, professor! Neste vídeo, vamos apresentar as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor de Um Suplício Moderno e Outros Contos. Esse livro é uma antologia de contos escritos por Monteiro Lobato entre 1900 e 1939. Para organizar a antologia, foram escolhidos contos dos 4 volumes publicados por Lobato: Urupês, Cidades Mortas, Negrinha e O Macaco que se Fez Homem. As atividades de número 1 são propostas de trabalho para os professores de língua portuguesa. Eles têm por objetivo estimular que nossos estudantes mergulhem na obra dentro e fora do ambiente escolar. Por meio da leitura aqui proposta, eles vão desenvolver a capacidade argumentativa e o espírito crítico. Para a atividade de pré-leitura, peça aos alunos que procurem no dicionário e anotem os significados das palavras espiga, espigão e espigar. Em seguida, sugerimos promover um bate-papo com os estudantes, perguntando como definiram o gênero conto e pedindo para se recordarem de obras literárias adaptadas para o cinema. As questões se multiplicam. Como a construção das personagens, a delimitação do espaço e do tempo, o pendor realista ou fantasioso e o estilo podem garantir um bom conto? Quais os desafios ao se adaptarem contos ou romances para o cinema? Para a atividade de leitura, propomos observar a caracterização das personagens de O Comprador de Fazendas. Analise com os alunos, principalmente, a representação da realidade social brasileira, cheia de parasitas desejosos de se aproveitarem do alheio. É importante perceber como, junto com a representação social, se desenham a construção do entrecho e o efeito humorístico de fundo trágico do conto. Aqui, podemos enfatizar o jogo de interesses, disfarces, enganos e desenganos que constituem os conflitos entre as personagens com seus desejos, afetos e necessidades econômicas e sociais. E, por fim, sugerimos analisar com os alunos os efeitos da escolha de palavras, como espiga, espigão e espigar. Agora vamos para a atividade de pós-leitura. Aqui a sugestão é que os alunos assistam às 2 versões do filme O Comprador de Fazendas, inspiradas no conto de Lobato. Após a apresentação dos filmes, propomos observar as soluções encontradas pelo diretor nas 2 adaptações. Um bom exercício crítico é analisar semelhanças e diferenças entre o conto e os filmes e entre as 2 versões de filme. Depois disso, os alunos poderão refletir sobre a opção por um final feliz ou trágico e os efeitos que criam no público. Agora vamos partir para a atividade 2, que permeia os contos Velha Praga, Urupês e Um Suplício Moderno. Essa atividade contém propostas de trabalho para os professores dos demais campos do saber. O objetivo é estimular que nossos estudantes se aprofundem em Um Suplício Moderno e Outros Contos, de Monteiro Lobato, agora por meio de atividades interdisciplinares. Como a atividade de pré-leitura, sugerimos pedir aos alunos que pesquisem a respeito da personagem Jeca Tatu, presente nos textos de Lobato, Velha Praga e Urupês. Propomos ainda abrir um bate-papo, perguntando se sabem o que significam as palavras estereótipo, estafeta e suplício. Sugira que eles consultem um dicionário e leiam os textos O Enigma do Olhar, de Alfredo Bose, e Entre a Opinião e o Estereótipo, de Ecléa Bose. Agora, como atividade de leitura, proponha o estudo dos contos Velha Praga, Urupês e Um Suplício Moderno, tentando compreender personagens como Jeca e o Estafeta, entre seus traços comuns de tipos sociais e suas singularidades individuais. Por consequência, proponha uma reflexão sobre as possibilidades e limitações da realidade social, em especial a brasileira.
Também podemos direcionar os alunos para observarem a caracterização do Jeca Tatu. Ele é parasita, alheio aos fatos históricos do país, como a abolição da escravatura e a proclamação da República, e inconsciente da própria realidade social e política de exploração. A partir desse ponto de vista, propomos que os estudantes tracem um paralelo entre a caracterização do Jeca e a do Estafeta. Também sugerimos que os alunos identifiquem como se constrói o conto Um Suplício Moderno. A princípio, é apresentado o tipo social do Estafeta como um olho da ruável. Depois vem a história pessoal do Estafeta Biriba, que escancara com humor a exploração sofrida por ele. Assim, o propósito é refletir sobre o estereótipo do caboclo preguiçoso, do Jeca, e sobre as dificuldades, como a de Biriba, de ter um bom emprego. Então, é preciso entender as várias faces dos problemas e fatores históricos e econômicos da realidade social, prestando atenção aos limites éticos e políticos ultrapassados pela exploração do trabalho alheio. Agora, como atividade de pós-leitura, sugerimos assistir ao filme Jeca Tatu, pesquisar quem foi Mazzaropi e avaliar em que medida a atuação dele cria empatia com a personagem de Lobato. Também é importante indicar a pesquisa de como era, na época de Lobato, a realidade das fazendas e dos trabalhadores rurais e como é hoje. Os alunos também poderão refletir sobre a origem histórica das desigualdades sociais e econômicas da realidade brasileira, país de matriz colonial e escravocrata. E mais, considerando a representação do Estafeta, funcionário do Correio, que se esfalfava no transporte a cavalo. Propomos pesquisar e refletir sobre as mudanças nos transportes e nas comunicações, conforme as inovações tecnológicas. Você, professor, você, professora, poderá também discutir junto aos alunos sobre o caminho de transformações das comunicações, desde cartas, telegramas, telefone, fax, até os smartphones, que possibilitam a comunicação online e também viabilizam o transporte por meio de aplicativos. Cabe refletir, portanto, sobre a realidade representada nos contos de Lobato e as mudanças de permanências verificadas no momento atual. Então, a proposta é escrever um conto procurando representar essas questões e, em grupos, partilhar as narrativas e depois escolher uma e transformá-la num vídeo produzido coletivamente. Outra tarefa divertida é a leitura do conto A Nuvem de Gafanhotos, de Parasitas Folgadíssimos. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Muito obrigada por assistir e até a próxima!